vou fazer hoje aí um vídeo, a Day in the Life, que é mostrar um pouquinho do meu dia, enquanto eu compartilho como tem sido essa experiência, né? Acabei de completar um ano nessa empresa e eu vou falar aí um pouquinho como está sendo essa experiência, né? E de toda essa mudança, né? Nessa trajetória aqui no Canadá, desde sair do Brasil como personal trainer, trabalhar no restaurante, virar chefe de cozinha e agora trabalhando aí numa empresa, numa multinacional, numa empresa americana. Bom, e eu acho que esse é o primeiro ponto que me traz bastante alegria, de estar tendo essa oportunidade na minha vida de fazer coisas diferentes. E claro que não teria acontecido isso se eu não tivesse saído do Brasil. Eu acho lindo, né, quando a pessoa, né, faz uma carreira numa mesma profissão, né, e passa aí 20, 30 anos trabalhando com a mesma coisa, e isso eu acho muito bacana. Mas por conta da imigração, a nossa estratégia, né, a estratégia do meu marido e a minha, era que a gente queria potencializar as nossas chances para conseguir fazer o processo de migrar para se tornar residente permanente. E foi aí, né, que, claro, eu gosto de cozinhar e eu gostando e tendo essa questão de como que seria trabalhar no restaurante, foi que a gente tomou a decisão de eu vir fazer o college em gastronomia e né, me tornar cozinheira. Não esperava ter me tornado chefe, mas me tornar cozinheira, porque me encaixaria aí em um dos processos, já que trabalhar na cozinha era uma das áreas de demanda na época, e aí isso, né, abriria nossas possibilidades para conseguir imigrar, que esse era o objetivo final. E de fato fiz isso. Fiquei 3 anos e meio mais ou menos no restaurante, acabei me tornando, né, chefe de cozinha. Eu continuaria no restaurante, mas eu gostaria, né, e eu expressei isso, né, para a empresa, que eu gostaria, na verdade, de começar a fazer o gerenciamento da unidade, porque eu já estava no dia a dia fazendo isso. As pessoas sempre recorriam a mim para tomada de decisões, né, em relação às compras, a logística, e na verdade o restaurante ainda queria me manter na cozinha, porque eu era uma funcionária, né, dedicada e tal, mas eu já não estava vendo que eu ia ficar longos anos. O trabalho da cozinha realmente é bem pesado, as horas, e quando você tem um cargo aí de responsabilidade, você meio que fica full time, mesmo nos seus dias off. Eu sempre estava me preocupando com o que estava acontecendo no restaurante, mesmo eu estando de férias, enfim. E foi exatamente essa experiência, né, de ser responsável pelas compras, pela logística, que eu vejo que o quanto que isso me deu base para o que eu faço hoje. Então eu trabalho numa empresa americana que vende equipamentos para dentistas, né, cadeira, raio-x, vende de tudo, né, desde algodão, luva, e eu trabalho no setor que vende os equipamentos, que eles chamam de large equipment, os equipamentos grandes ou os mais caros, vamos dizer assim. E dentro do Canadá, a filial de Toronto, ela é a mais importante, e eu estou no setor que é o que mais gera dinheiro para a empresa. Então é o setor que é o mais visto assim pela empresa, porque é onde que está o dinheiro. E eu já contei aqui no vídeo, né, como que foi, como eu consegui esse trabalho. Foi um networking, assim, na verdade. Meu marido acabou conhecendo a diretora e ela falou: fala pra Renata vir falar comigo, conversar. Ela gostou de mim e me colocou para trabalhar nesse setor, que é o mais importante da empresa, que trabalha diretamente com ela. E realmente foi
bem loucura o processo de aprender essa função. Eu sempre estava com muito receio por não ter experiência, né, de trabalhar numa empresa, nesse mundo corporativo, e essa diretora, ela sempre me acalmou e sempre me tranquilizou e sempre teve muita paciência para me ensinar, né, como que você trabalha, né, um trabalho de escritório no dia a dia. Então ela vira e mexe, né? Ela senta comigo, ela me explica as coisas, tem acesso direto, né, a ela, e isso é bem bacana. Então é bem gratificante quando você vê pessoas que abrem a porta, né, para você, para o seu crescimento, que apoiam você. Então isso para mim está sendo assim uma experiência muito legal. E ela, desde, né, da entrevista, ela falou, né, com esse meu receio, ela sempre falou assim: Renata, aqui na verdade o trabalho, né, em escritório, o trabalho nesse mundo corporativo, nessa área de compras, de logística, são pessoas que na verdade elas gostam de solucionar problemas, porque todo dia a gente está solucionando problemas, a gente está quase formando um quebra-cabeça, né, de como, aonde que compra, quando que chega, quando que instala, e é isso mais o que a gente faz no dia a dia. Então, com a tua experiência no restaurante, eu tenho certeza que você entende essa questão do dinamismo e você está acostumada, e de fato esse é o meu dia, né? Eu me lembro uma vez, logo no início, que ela me perguntou: e aí, o que você está achando? Ela, a diretora, e a minha chefe direta, e eu falei assim: cara, isso daqui parece um restaurante, parece uma cozinha. Peraí, deixa eu ajeitar vocês aqui. E porque o dia não para, então as 8 horas de trabalho aí, e vira e mexe eu tenho que fazer hora extra, é sem parar, né? Então é muito dinâmico, mas muito estresse também. E antes de vir pra cá, né, eu assistia vídeos de todas as pessoas que na verdade estavam compartilhando suas vidas, desde no YouTube, no Instagram, e mesmo que não fosse alguma coisa da minha área, eu sempre assistia. E eu me lembro, né, as pessoas falando aí como é um pouco da cultura né, no local de trabalho daqui. E algumas coisas, sim, de fato, né, essa experiência que as pessoas têm tá sendo igual para mim, né, de tipo, férias. Eu simplesmente marco férias e aceito, não é uma questão de agora não pode, agora é esse momento e tal. Então não existe isso. A empresa respeita bastante, inclusive, né, essa diretora, ela tem não sei quantos meses de férias de direito, porque ela, quando foi contratada, ela negociou isso. Então ela fica um mês fora e tal. E ela, na verdade, é a engrenagem da empresa como um todo. Mas, então, questão de férias, quando eu precisei ir ao médico, simplesmente eu falo: hoje eu vou chegar mais tarde e tal. Não tem uma questão muito assim, né, de horário, no sentido se você chega um pouquinho depois ou você sair no horário é tranquilo, né? Você que administra, né, o que você consegue fazer, o que você pode fazer naquele dia, mas deu 4 da tarde, você pode levantar e sair. Então não tem uma cobrança, né, que vai ficar atrasado e tal. Então, né, a equipe com quem eu trabalho, ela é muito boa em relação a isso, mas vira e mexe eu tenho que fazer hora extra, porque eu entendo que, né, existe momentos, mas vai muito do profissional e não uma pressão da empresa como um todo nesse sentido. Então isso realmente, assim, as pessoas se respeitam muito, mas eu tenho tido, né, sou muito abençoada, porque tanto no restaurante como aqui, o ambiente de trabalho é muito descontraído. Então essa questão que o canadense é frio e tal, eu não tô tendo essa experiência. Claro que tanto no restaurante como aqui são pessoas que, né, são filhos de imigrantes, então pessoas trazem a sua cultura, né, a cultura dos pais. Então eu trabalho com, né, filha de filipino, eu trabalho com uma menina do Trinidad e Tobago. A minha chefe direta era da Guiana, né, porque ela pediu demissão, ela saiu, mas eu conto isso num outro dia. Essa diretora, né, ela morou no mundo todo, então ela
filha de chinês com, acho que é tailandesa, então assim, é uma grande mistura. Então o ambiente de trabalho é muito legal, né? O meu relacionamento com as pessoas, a gente sai, depois do expediente a gente vai pro happy hour e tal, então isso é bem bacana. Mas essa questão que às vezes a gente escuta que olha, o seu trabalho é esse, você só vai fazer isso, não funciona muito bem assim, pelo menos não tem sido essa a minha experiência, e eu já ouvi relatos, né, de amigos em relação a isso também. Que por um lado é bom, porque eu sou um tipo de pessoa que eu tenho essa cabeça de solucionar problemas, então às vezes você vai puxando uma coisa e vai, né, vindo e você quer solucionar, então você quer ver o final dessa história. Então para mim esse não é a grande questão. A grande questão que eu vejo é que realmente você sente uma necessidade da falta de pessoas qualificadas, né? E aí você percebe que o volume de trabalho é muito grande para o tamanho das equipes, e é muito complicado contratar aqui, e eu vejo isso porque esse trabalho é muito dinâmico, tem o seu lado de estresse, e já, né, a gente tenta treinar pessoas, mas às vezes elas não pegam esse dinamismo todo. Às vezes até por uma mentalidade de achar que você só vai fazer isso daqui, e tem pessoas que têm dificuldade com isso. Dito isso, às vezes, então, o que a sua descrição, né, quando você aplica para um trabalho, a descrição do que você vai fazer não está de acordo com o que você de fato faz. E foi esse argumento que eu utilizei para pedir um aumento, que eu consegui. E hoje a empresa, né, não só por conta do que, né, o que eu abordei numa reunião, mas como um todo, a empresa está entendendo que essa função, ela é uma função não para iniciantes, é uma função já que necessita, né, pessoas com mais experiência, e com isso precisa de um retorno, precisa de um salário melhor. Então, nesse um ano, né, já é a segunda vez que eu, né, tive um aumento, sem pedir, na verdade foi só uma demonstração da empresa por estar gostando do meu trabalho, e no outro foi porque realmente, mesmo com o aumento dado inicialmente, ainda eu, né, pude provar que o que essa função precisa fazer, desempenhar, não está de acordo com o mercado de trabalho, então precisa sim ter uma gratificação melhor, e fui bem sucedida nessa negociação, tive o apoio dessa diretora, e foi ela que, na verdade, né, foi falar lá com a parte do financeiro e tal, e fomos bem sucedidos nessa questão. Então, assim, foi uma coisa que um pouco me chocou, porque eu estava entendendo, né, quando eu fui contratada, que seria um trabalho, vamos dizer assim, de entrada na empresa, nesse mundo corporativo, e não foi bem assim. Então, a minha função basicamente, eu trabalho como se eu tivesse, né, num linguajar assim meio que geral, eu trabalho abaixo de um gerente de projetos, eu sou uma coordenadora, mas o job description seria como se fosse uma assistente de compras, e isso daí, na verdade, não é o que acontece no dia a dia. Aí, bom, dever cumprido no trabalho, dever cumprido na academia, sextou, passei para pegar um vinho e agora rumo pegar uma pizza e declarar que o final de semana começou. Bom, e na verdade temos hoje aí um dia de outono
no verão, que hoje, não sei se deu para perceber, logo de manhã cedo eu botei aí a temperatura máxima de 19 graus hoje. Mas amanhã já volta as temperaturas aí na faixa de 25, no domingo 30, e parece que semana que vem vai ter máximas de 35, ou seja, tudo pode acontecer. Mas só, né, focando aqui em relação à minha experiência de trabalho, que foi o que eu inicialmente estava falando, qual o motivo, né, na verdade, de eu estar contando essa questão sobre que eu ganhei um aumento e tal? Na verdade, porque eu tenho um vídeo que eu gravei que eu tento explicar que quando você vem, né, para passar pelo processo de imigração, antes, né, de você ter o PR, na verdade o foco é o PR. Então, né, como eu já falei, a estratégia utilizada por mim e por meu marido foi de eu vim fazer gastronomia, porque eu sabia que a cozinha era um NOC, hoje já até mudaram a terminologia, mas era uma das áreas em demandas, e que eu conseguiria pegar, né, o PGWP e estender o visto de trabalho do meu marido. Então foi puramente estratégia. E aí nesse vídeo eu comento, e aí eu tô repetindo, né, um pouco aqui, que depois que você tira PR, você, na verdade, tem que ir atrás em busca do que você veio, né, de fato, quando você pensou em largar o Brasil e vir aqui para o Canadá. No sentido de realmente você entender o seu valor que você tem, né? Você, como imigrante, às vezes a gente tem um conceito, né, de tô fora do meu país, então eu tenho que aceitar o que tem aqui. E na verdade, se você, né, percebe que o que você tem de valor pode ser valorizado aqui, você deve ir buscar atrás, né, ir buscar isso. Então é muito importante você ter essa consciência de vir buscar, se, né, você está vindo buscar qualidade de vida, você de fato ir atrás disso. E meio que não é uma questão de, né, não ser grato, né, pelas etapas. Eu sou muito grato por todas as etapas que a gente passou aqui, mas de vir realmente entendendo que e é o que eu percebi, né, lá na minha função, que eu estou desempenhando, estou tendo né, sendo elogiada, estou tendo, então você merece uma retribuição financeira, e eu acho que é isso de fato, assim, a mensagem de estar colocando, né, expondo esse lado da minha vida, para realmente incentivar as pessoas que vêm aqui, que existem etapas. Então existe a etapa que você tá buscando PR e você faz de tudo, né, para conseguir ele, né, você se encaixa nos programas da forma que você tem que se encaixar, mas após esse momento, e agora, né, pro final do ano a gente deve estar aplicando para cidadania, de fato, de falar assim, aqui é o meu local, e se eu tenho algo a acrescentar, que isso seja, né, que eu tenha essa retribuição. Mas você sempre tem que fazer uma leitura do cenário, né, onde você está, da sua empresa. Na verdade, a minha chefe, ela quis um aumento maior do que eu recebi, mas a empresa, né, obviamente numa negociação puxou um pouco mais para baixo, mas entender o cenário onde você encontra, no sentido do seu nível de inglês, né, se a sua função, porque muitas pessoas às vezes falam, mas eu já tenho experiência do Brasil e tal, entender que para você mostrar toda a sua experiência, você vai ter que no dia a dia demonstrar isso. Não vai ser logo de primeira que você vai, né, conseguir um emprego que pague o que aqui se paga num cargo equivalente. Então, às vezes, faz parte do processo, faz parte dessa questão do ser imigrante, que você vai ter que mostrar o seu valor, mas no momento que você entende que as pessoas sabem o que você está fazendo, que você busque e corra atrás, né, de ser valorizado, porque isso é um dos pontos, né,
de qualidade de vida é essa satisfação, né, profissional, e essa busca. E só para não estender muito o papo, mas uma questão diferente, né, que eu percebo com relatos de amigos, tal, do meu marido, a grande diferença em relação ao mercado de trabalho aqui é que você tem um poder de escolha. Você tem um poder de escolha se você quiser ser mais ousado e ter um crescimento profissional, ou se às vezes você se encaixa numa posição que você fala, olha, o dinheiro tá legal, né, eu tô conseguindo fazer minhas coisas e eu quero curtir. E eu acho que essa é a grande diferença, né? Eu vejo que o trabalhador brasileiro, o profissional brasileiro, ele é muito qualificado, mas infelizmente vive, né, num ambiente altamente de competição, e que se você deixar de fazer isso ou aquilo, você pode ser prejudicado. Então, às vezes, né, empresa, a gente sabe que se você tirar todas as suas férias, seus 30 dias de direito, de lei, você acaba sendo mal visto como preguiçoso. E isso daqui é uma coisa diferente. Se você tem direito, né, você tem que usufruir desse direito. Então, eu acho que o mercado de trabalho aqui tem essa diferença, né? Eu acho que as pessoas aqui trabalham, né, no que eu já tenho visto, né? Elas trabalham bastante e tal, mas gozam também dos seus direitos como trabalhador. E infelizmente eu acho que o mercado de trabalho brasileiro acaba com muita pressão, né? E você sempre fica com aquela questão de que você tem que performar mais. E aqui você pode, se quiser, né? No momento que você atingiu um cargo que te satisfaça e que o salário também te satisfaça, você pode simplesmente curtir a vida. E por isso, né, que qualidade de vida é sempre um dos pontos ligado, né, à questão de quem mora aqui no Canadá.